Bom dia, queria agradecer à comissão organizadora e à comissão científica pela aprovação do trabalho. É um trabalho não muito convencional, então eu agradeço especialmente a aprovação. Esse trabalho foi realizado em Vail, sob a supervisão do John Fagan. Quem não conhece, eu incentivo que procurem, um cara que mudou a história do LCA. Foi ele que definiu a mudança da transição do reparo para a reconstrução do ligamento, e é uma pessoa incrível, então eu incentivo que todos conheçam a história dele. Então a gente tem que a literatura do ligamento cruzado anterior é muito vasta, é a segunda lesão mais comum no esporte, isso acaba se refletindo na literatura, e a incidência do número de lesões chega a 37 casos a cada 100 mil pessoas ano. A literatura do LCA é muito variada, e isso foi exposto por esse editorial aí do Bruce Ryder, da AJSM, que ele comparou isso com uma lenda indiana, que é a lenda dos cegos examinando um elefante. Se você pegar 5 pessoas cegas e pedir para examinar um elefante, cada um vai descrever um animal completamente diferente, porque cada um vai ter acesso a uma parte diferente desse animal. Diante de uma literatura tão grande, a gente tem que analisar isso de alguma forma. E aí eu tive a ideia de usar métodos que estão sendo muito utilizados para métodos de informação em geral, que são o Google Trends e o Trending Topics do Twitter, e avaliar como isso poderia ser usado na literatura do LCA. Como exemplo, eu peguei temas gerais, por exemplo, esses 4 cantores famosos, e como eles aparecem numa linha do tempo ao longo do Google, o número de pesquisas sobre esses temas ao longo do tempo. E com isso a gente consegue meio que contar uma história da música, e a ideia é que a gente conseguisse fazer isso na literatura médica sobre o LCA. A base de dados que a gente usou foi a base de dados Scopus, que é relacionada a Elsevier. A gente pegou a literatura disponível nessa base de dados e pesquisou por ligamento cruzado anterior em inglês ou a sigla ACL, periódicos somente da área de ciências da saúde, somente artigos originais e artigos de revisão, e somente artigos da língua inglesa. A gente obteve 7.117 publicações entre 1965 e 2013. Esses mais de 7.000 artigos foram divididos quanto à análise a dados demográficos e a análise de tendências dessas publicações. Então a gente teve que um número exponencial de publicações sobre o LCA ao longo do tempo, chegando em 2013 a bater mais de 600 publicações no ano de 2013. Então a gente tem esse número de publicações crescente do LCA. Quando a gente pesquisou por autores desses artigos, a gente obteve que o Dr. Fred Fu, da Universidade de Pittsburgh, é o maior contribuinte individual para a literatura do LCA, com mais de 200 publicações até hoje. Quando a gente pesquisou pelas revistas, as 3 revistas principais foram a AJSM, a Arthroscopy e a KSSTA, e eles apresentam uma evolução um pouquinho diferente ao longo do tempo. A AJSM sempre foi uma revista muito importante, continua sendo a mais importante, e a KSSTA, uma publicação europeia, tem crescido de maneira relevante aí em termos da literatura do LCA nos últimos anos. A gente também pesquisou como os países se comportam, a importância dos países para essas publicações do LCA. Os Estados Unidos foi disparado o maior contribuinte, talvez até porque a gente tem usado a língua inglesa como um fator de inclusão para esses artigos. O Brasil aparece como 17º país em termos de importância na literatura do LCA. Quando a gente pegou a avaliação evolutiva disso ao longo das décadas, a gente teve que os Estados Unidos sempre foi o país mais importante e continua sendo, mas a participação na literatura vem diminuindo. Na década entre 80 e 89, eles tinham mais de 50% de todas as publicações relativas ao LCA, e no ano passado isso caiu para pouco mais de 30%. Na contramão desse caminho, a gente tem a China, que participava de 0% até 99%, e em 2000, 2009 eles já apresentaram como um país de considerável importância, e ano passado eles foram o 2º país em termos de relevância na publicação do LCA, e essa é uma tendência que a gente tem visto em congresso. O número de publicações chinesas e orientais em congressos tem sido absurdo nos últimos anos. E a gente partiu para a análise de tendências. A primeira tendência analisada foi em termos de como os termos reparo e reconstrução do LCA foram evoluindo ao longo dos tempos. Então a gente tem em vermelho a frequência do termo reconstrução ao longo da literatura. Isso aí em números de publicações, a gente fez uma média ponderada. Então a gente pegou o número de publicações que tem esse termo, sobre o total de publicações ano, e obteve a porcentagem de publicações que tinham esse termo na literatura naquele respectivo ano.
Então a gente tem que isso ficava meio confuso até 83, 84, e a partir dali, provavelmente através do segundo trabalho do John Fagan, que ele mostrou um acompanhamento de 5 anos dos reparos de LCA, que eles falhavam em mais de 80% nos cadetes americanos, a gente começou a ter uma dicotomização disso e a frequência do termo reconstrução na literatura do LCA hoje ocupa mais de 70% da literatura, enquanto o reparo menos de 10%. Outros dados que foram avaliados é a frequência dos termos anatômico e isométrico na literatura do LCA. Até 85 você não conseguia identificar uma tendência no que diz respeito a isso. Nos anos 90, o termo isométrico aparece mais frequentemente do que o termo anatômico, e a partir de 2004, com o início das publicações do Dr. Fred Field de Pittsburgh, parece que o termo anatômico teve um crescimento explosivo na literatura do LCA. O mesmo aconteceu nos termos banda única e banda simples. Até 2003, 2004, esse termo era quase não citado na literatura, e a partir daí ele passou a dominar quase que 15%, 18% da literatura mundial no que diz respeito ao LCA. Outra análise foi no que diz respeito ao tipo de enxerto utilizado. Até o início da década de 90, os 3 enxertos, sintético, alto e halo, eles meio que dividiam a literatura. Nessa época começou a se mostrar a falha do enxerto sintético, então o enxerto sintético começou a cair sua importância, e no meio da década de 90 a gente teve as crises de HIV e AIDS, que meio que contribuíram para um decréscimo do uso dos enxertos de banco de cadáver, e isso vem se revertendo nos últimos anos. Outros fatores analisados foram dentro dos enxertos, tendão flexores e patelar, como é que isso se comportou. O tendão patelar é tido como padrão ouro, e isso foi visto na literatura um uso muito maior do tendão patelar entre 90 e 2000, e a partir de 2000 houve uma mudança com o início do uso dos tendões, o aparecimento dos tendões flexores mais frequentemente na literatura, e isso meio que se junta com a patente do Endobolton, que permitiu, que foi em 2004, 94, aliás, e que permitiu uma fixação mais rígida e confiável dos enxertos flexores, dando um estímulo para o uso desse tipo de enxerto, e associado ao início das bandas anatômicas e dupla banda, que são tradicionalmente realizadas com enxertos flexores. O treinamento preventivo é um tema que não tinha muita importância na literatura e que tem mostrado um crescimento bastante interessante na literatura nos últimos anos. Outra tema que foi pesquisado foi a navegação na prótese LCA. No período onde se ainda havia algum espaço para o ligamento isométrico, ele teve um pico de crescimento, e com a introdução do anatômico, com a importância que o posicionamento anatômico teve na literatura do LCA nos últimos anos, ele mostrou uma queda importante aí na sua participação na literatura. Então, como conclusão, a gente tem que, a análise dessas publicações, a gente pode avaliar tendências relacionadas à publicação do LCA, e quem sabe com isso a gente consiga organizar a literatura do LCA e guiar avanços futuros aí na pesquisa desse ligamento tão importante. Obrigado.